um resultado negativo fora de casa. O time teve uma boa construção de jogada, mas novamente sofre muitos gols através dos seus erros. Que análise você faz com relação a essa partida? Bom, Rafa, como eu falei anteriormente, nessa hora a gente tem que vir aqui botar a cara e dar explicação e dar satisfação. Por mais que algumas coisas sejam difíceis da gente explicar, da gente justificar, né? Eu acho que a gente começou o jogo, não começamos bem o jogo, errando muito, permitimos algumas ocasiões de gol adversário. Depois da parada ali dos 30 minutos, na hora que eles vieram falar comigo, a gente deu uma organizada, né? A gente voltou melhor da parada, tanto que a gente faz o gol, né? E aí a gente começa a cometer os erros, né? O primeiro gol a gente não precisava ter tentado antecipar, a gente poderia ter mantido a linha, né? O cruzamento talvez não saísse, o time dele tem que jogar a bola para trás. A gente volta para o segundo tempo, coloca o Cacho ali, o Cadinho estava com o amarelo, a gente coloca o Cacho, que acertou muito bem por sinal, fez um grande jogo o Cacho, mereceu a oportunidade que teve. A gente volta para o segundo tempo bem, com volume, fazemos o gol na jogada que a gente treinou, a gente sabia que poderia aproveitar, faz 2-1, né? E aí a gente mais uma vez vacila, uma bola longa que a gente tem que ajustar o corpo, não pode ficar de costas para o adversário, você tem que estar de lado para o adversário para disputar a bola. A gente sofre o gol, uma bola longa, né? A segunda bola dá um cabeceio lá, quase no terceiro pau, como a gente fala. E aí a gente perde o Maurício, né? Eu acho assim, o Maurício toma um cartão que não precisava ter tomado dentro da área, que reclamou com o árbitro. Mas eu acho que o segundo cartão do Maurício foi exagerado, na minha opinião. Falei com o Jefferson depois do jogo, não tinha necessidade, a linha de quadro estava montada, né? O Maurício meio que enrosca no jogador, não chutou, não enroscou com o jogador, enfim. Mas é o critério dele. A primeira vez que a gente tem um jogador expulso desde que eu cheguei, eu sempre falo para eles, começa com 11, termina com 11. Hoje em dia faz muita falta um jogador a menos em campo, né? E aí a gente procurou corrigir, a gente colocou 2 caras descansados, né? A gente colocou o Ingro ali como um falso 9, para fazer o que o Daniel fazia, só para poder ajudar mais. Defensivamente colocou o Caio ali para a gente arrumar ali as 2 linhas de 4, né? E aí a gente sofre aquele gol no rebote ali, né? Uma situação ali também é ruim. Enfim, a gente tem, até eu estava comentando, a gente tem o melhor ataque do nosso grupo, né? E não temos nenhum ponto. Então, quer dizer, a gente tem errado bastante. Acho que a gente tem que ter mais maturidade. Falei para os atletas ali, depois do jogo, a gente tem que saber matar jogada, a gente tem que saber fazer falta, tem que saber ganhar jogo, né? A gente fala assim, tem que saber sofrer. A gente tem que saber ganhar jogo também, tem que saber ser feliz, a gente tem que saber a hora de parar a jogada, né? A gente às vezes deixa o adversário progredir com a bola, faz a falta. O Atlético fez quantas faltas contra nós? O Atlético não deixava a gente jogar. Então falta a gente essa maturidade de matar as jogadas, né? A gente tem que entender também o quanto cada atleta está acostumado a decidir, jogar jogos decisivos, a gente tem que entender e tem que respeitar isso. Mas assim, continuar acreditando, continuar confiando. Agora esses 2 jogos com o Ipiranga são decisivos pra gente, a gente tem que ganhar esses confrontos, né? Tem que ganhar esses confrontos contra o Ipiranga agora, para nós nos mantermos vivos e conseguirmos o acesso. A gente tem 12 pontos para disputar. Se fizermos os 12, a gente sobe. Se a gente mantiver esse volume ofensivo, essa criação, essa volúpia de atacar, a gente consegue. Mas se a gente continuar cometendo muitos erros defensivos, a gente não consegue. Então, falei para eles de novo, é difícil você tomar 3 gols e ganhar um jogo. Tem que fazer 4 para ganhar. Você faz 3 para empatar. Então, é complicado. Mas vamos trabalhar a semana, vamos corrigir, né? Eu falei para eles, ninguém vai apontar dedo para ninguém vai achar culpado. Se tiver um culpado tem que ser eu, que sou o comandante, a gente tem que assumir a responsabilidade e continuar acreditando, cara. Eu sei que é duro pra gente, é duro pro torcedor que veio aqui, agradecer que veio aqui torcer, né? Eu acho que a gente, depois dos 30 do primeiro tempo em diante, a gente fez um jogo justo, bem perto do que a gente vinha fazendo. Infelizmente pagamos pelos nossos erros. Claudinei, as mudanças forçadas, o Caio Roque na esquerda, a saída do Cadi, o Pedro Cacha entrando, o Cadi com cartão, elas desarmaram você? Não, cara, eu achei que o Cacho entrou muito bem no jogo, cara. Acho que o Cacho, se teve uma coisa boa nesse jogo, foi a atuação do Cacho. Ele fez um grande segundo tempo, entrou com confiança, competindo, a gente tem um pouco de receio. O Cacho é um cara com muita vigor físico, tem que tomar amarelo. Eu falei, calma para não tomar amarelo no começo do jogo. Sim, a gente veio de um jogo, a gente perdeu 3 jogadores de um jogo para o outro, né? Nós perdemos 3 jogadores que iniciaram o último jogo. Perdemos o João, perdemos o Henrique, perdemos o Everton, né? Então, assim, a gente trocou, eu não reclamo nunca de desfalque, eu sempre valorizo quem entra. Eu acho que o Romarinho entrou, fez gol. Só que assim, a gente mudou a estrutura, muda 3 jogadores de 10, né? Por mais que quem entrou bem e faça o seu papel, mas você já perde umas trocas que você tinha na manga, você acaba não tendo essas trocas. E vem acontecendo sucessivamente. A gente, né? Você lembra quando cheguei, a gente repetia, o time repetia, dava entrosamento, a gente não está podendo fazer isso. Mas faz parte do contexto, o futebol é assim. Eu acho que não passou, acho que o Maurício sim, ficar com a menos foi decisivo para a gente perder o jogo. Se tivesse 11-11, não só não teria perdido, como mesmo que se tivesse tomado gol, a gente teria força para ir lá empatar. Com a menos é difícil, tem que apostar numa bola parada, num arremesso lateral na área para tentar criar volume e fazer o gol. E infelizmente a gente não conseguiu hoje.
treinamento? Então, a gente faz, né? A gente procura fazer as correções, a gente mostra, a gente acabou o jogo do Atlético, a gente sentou com eles, mostrou um compacto do jogo do Atlético, o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, comentou uma questão do número de faltas, que o Atlético fez muito mais falta que a gente, ninguém está falando que tem que ser desleal, mas aquela falta tática, parar o jogo, organizar o time, né? Aquela malandragem, né? Eu acho que isso a gente tem que evoluir um pouquinho, ser um pouquinho mais malandro quando estiver ganhando o jogo, sabe? No bom sentido, saber valorizar quando está ganhando o jogo, esperar um pouquinho mais para ir pôr a bola em jogo, que fazem com a gente, né? O Gandula ficou secando a bola embaixo do braço aqui, alguém teve que lá arrancar a bola do braço do Gandula. Então falta um pouquinho isso. Agora os erros individuais acontecem, né? O futebol é um jogo de erros, né? A gente também, quando faz gol, às vezes ocorre o erro do adversário também, então a gente tem que trabalhar para corrigir, mostrar, eles recebem o vídeo individual de cada um no jogo, cada um recebe todos os seus lances no jogo, a gente faz as correções, a gente conversa, a gente trabalha. Mas é o que eu falei, são jogos decisivos, aí enfim, aí vai muito a questão do quanto eles estão acostumados a decidir, a jogar jogos decisivos, a gente não sabe histórico de um por um, isso aí faz falta às vezes essa experiência na reta final. Rodinei, são 11 gols nos últimos 4 jogos, o que está acontecendo com o sistema defensivo? É falta de concentração, é falta de seguir o que vem sendo treinado? Qual que é a sua análise sobre o sistema defensivo? E também que você falasse como é que está a condição do Gustavo França e por que a preferência da entrada do Íngaro e não do França? Então, a gente na verdade precisava de um 10 e um 9, né? A gente estava com um a menos. E o Íngaro faz, pela força dele, pela estatura, ele tanto compensaria na questão do jogo aéreo, como ele compensaria na questão de recompor e fazer um meia, que ele joga de meia. Então a gente optou pelo Íngaro pela força física dele, por estar com ritmo. O França ficou o último jogo de fora, porque ele tinha uma lesão no dorso do pé, que está incomodando já 2 semanas. Ele treinou essa semana, acho que a partir de quarta ou de quinta-feira, que ele conseguiu treinar com o grupo, né? Então a gente optou por um cara que estava mais inteiro, como a gente optou pelo Castro em vez do Martin nesse jogo, porque o Martin não passou bem a noite, teve uma noite que não teve muito boa, teve um vômito, diarreia, então não estava 100%, a gente optou pelo Castro. A gente procurou tomar as melhores decisões, né? Agora o que acontece no jogo, né? Aí sai um pouquinho, como já falado, tem coisa que sai do nosso controle. Mas a entrada do Will, eu estou bem tranquilo que foi a melhor opção, né? Ele estava mais inteiro, tem entrado bem nos jogos, um cara que acrescenta no jogo aéreo, também pra gente ali, que a gente ficaria muito exposto sem o Amorim, né? E o Amorim não aguentaria o jogo inteiro de qualquer forma. Então a gente foi nas trocas que a gente tinha que fazer, pusemos o Pablo na direita para dar um pouquinho mais de força, o Carlson correu muito, fez um bom jogo, mas estava desgastado. Depois deixar por no finalzinho no Iago aqui, né? E a gente brigou, cara, o time brigou, o time lutou, o time correu, né? Não fizemos uma partida horrível, fizemos 2 gols e mais uma derrota, então é corrigir, é trabalhar, ter paciência, trabalhar, corrigir, né? Ver o que a gente errou, o que os atletas erraram, o que eu errei, né? Ter essa autocrítica, rever o jogo, até falei isso para eles, não adianta o Claudinei ver o jogo todo, você tem que ver o jogo, né, pra gente ver o que a gente dá para melhorar e não perder a confiança, não deixar de acreditar em nenhum momento. Hoje, novamente, Claudinei, a gente percebe que um dos temas de reclamações hoje ao longo do jogo foi com relação à arbitragem. Tivemos 18 minutos de acréscimo ao longo da partida, muito pela paralisação do VAR, também um gol que muitos torcedores acabaram mandando para a gente ao longo da transmissão, que na visão deles não estava em condição de impedimento do gol de empate da Ferroviária com o Quirino, e foi uma análise também muito tensionada ao longo da partida também, que os jogadores do André acabaram sofrendo também com a atuação do Jefferson. Então, cara, a questão do VAR, a gente teve uma palestra com o pessoal da CBF lá, com a comissão de arbitragem, e eu questionei isso, né? Eu falei, porque eles contam com as câmeras do jogo, né? Então, você faz o jogo de Série A, tem 10 câmeras no campo. Você vai fazer o jogo de Série C, tem uma em cima e uma embaixo e mais nada. Aí eu questionei isso, eu falei, vocês vão ter condição de traçar as linhas com a câmera do meio só? Não é complicado? Ele falou que não, que o aparelho deles consegue corrigir, consegue fazer a medição, independente do ângulo da câmera, mas é uma demora, né, demasiada, né, cara? Ficam 5 minutos parado para se tomar uma decisão, e não é culpa do aparelho, né? É culpa das vezes a CBF não cobrar de ter mais 2 câmeras na transmissão, né? Você quer transmitir a última fase da competição, bota mais 2 câmeras ali na linha de impedimento mais ou menos, para a gente ter mais facilidade para trabalhar. Não foi feito, né? Então assim, eu acho que a arbitragem, eu tenho que rever esse gol com mais calma. Eu vi o gol ali, mas não vi com calma, com detalhe, vi a hora que a bola sai da cabeça do atleta. Ele me passou que ele estava vendo impedimento no primeiro lance, não no do Quirino, que eles estavam vendo impedimento do atleta cabecear a primeira bola. Foi o que me falou o 4º árbitro. Mas a gente vai rever, né, isso aí. Eu acho que ele foi rigoroso no cartão amarelo para o Maurício, não precisava. Não sei se ele ficou guardando do fato do Maurício ter xingado ele, reclamado e quis descontar. Então assim, são detalhes do jogo, né? A gente fica com 1 a menos no jogo, que o adversário descansou 2 dias a mais que a gente. Na reta final do jogo é bem complicado, mas enfim, lutamos, tentamos, fizemos o que a gente achamos devíamos ter feito, e agora é recolher os cacos e não perder a confiança que a gente ainda consegue, né? Se a gente achar que não dá, a gente tem que largar. Então a gente tem que ter a confiança que a gente consegue ainda,
pedir mais um pouquinho de paciência, de apoio ao nosso torcedor, né? A gente está lutando com as forças que a gente tem e esperamos dar uma resposta no próximo jogo, vencer o Ipiranga, para que a gente possa depois lá em Erechim definir uma situação melhor para a gente na competição.